Vamos mais para frente. A considerando isso também. Então, dando prosseguimento nessa visão da ética do desejo, né, do entendimento do indivíduo dentro do seu próprio contexto, da sua realidade, né? Então, esse texto continua nessa direção que ele propõe, né, o entendimento da homossexualidade como uma expressão natural do desejo, né, do princípio do desejo do ser humano, tem efeitos clínicos na condução do tratamento analítico, suprimindo a fala de que nosso objetivo vem se justificar pela desconstrução dos equívocos, ou seja, a visão pecaminosa daquilo que foge da normalidade, né? E desvio tem como resultado uma aplicação, assim contribuindo para a ruptura da clínica da moral e sustentando a clínica do desejo, baseada na ética da psicanálise. Aqui, talvez esteja um dos grandes problemas da questão da regulamentação da psicanálise. Essa liberdade que está se propondo aqui, talvez regulamentada, ela perca essa liberdade que torna a psicanálise exatamente camisa de força. Né? Literalmente uma camisa de força, uma moralização da clínica psicanalítica. Algo a que Freud combate veementemente. Né? Quando nós estamos acompanhando o raciocínio dele, ou seja, ele propõe entender o indivíduo a partir desse princípio de desejo. Freud não é psicólogo ou é psicanalista? Não, psicanalista. Ele tem como profissão de origem a neurologia, ele nem era psiquiatra, e Jung já era psiquiatra. Entendeu? Porque Jung já não conhece e Freud não. Neurologista. Então, ele buscando pesquisar questões neurológicas em crianças, ele esgotou toda a sua possibilidade de pesquisa em Viena. Então, ele ouve falar do novo campo de pesquisa em Paris. E aí é onde ele tem contato com Charcot, e ali ele percebe nesse primeiro contato, através do uso da hipnose no tratamento da histeria, que até então era uma doença considerada eminentemente feminina, né? Então ele percebe ali, pela primeira vez, uma instância da mente que ele chamou de inconsciente. Né? Ali, pela primeira vez, ele cogitou a possibilidade de existir uma parte da mente que não era consciente. E só que essa questão ela se encaixava perfeitamente para explicar a histeria. Mas quando ele percebeu que o processo histérico contém o processo da depressão, aí esse binômio consciente e inconsciente não era suficiente para explicar. Isso usa a psicanálise quando ele escolhe o id como reservatório das pulsões, descobre o ego e descobre o sensor, que é o superego. Aí surge a psicanálise. Tem aquela ideia de que Jung é um pouco mais espiritualizado que Freud, né? E a psicanálise, na forma toda, ela é bem espiritualizada também, mas tem psicologia. Na verdade, Rodrigo, nem a psicologia analítica, que é o que Jung fundou, Jung, apesar das pesquisas dele terem como base a religiosidade da mente,
ele não assume categoricamente o espírito. Apesar, se você olhar a biografia do Jung, você vai encontrar o Jung fazendo reunião de casa, uma série de outras questões, mas que ele, no material acadêmico dele, ele não assume. Entendeu? E Freud era sabidamente ateu. Então, quer dizer, a psicanálise freudiana, ela considera o inconsciente, porque até o útero. Para trás não existe. Entendeu? E o que Jung considera além da vida atual, seria o que ele chama de inconsciente coletivo. Que é o quê? É o aproveitamento da experiência da raça. Então, ele diz que cada ser que nasce traz no seu psiquismo essa experiência da raça, o que ele chama de inconsciente coletivo. E que a gente vê isso de uma forma muito clara no reino animal. Por exemplo, quem ensinou o mamífero a fazer a carne? A gente chama de instinto. Ele vai falar que é um inconsciente coletivo, ou seja, todo mamífero se aproveita desse conhecimento da espécie. Quem ensinou a aranha a tecer a teia como ela tece? Então, cada indivíduo da aranha que nasce tem, ele usufrui desse conhecimento comum da raça. Cada ser humano que nasce usufrui do conhecimento da espécie. E nós ele chamou isso de arquétipo. Entendeu? Então, nós temos o arquétipo de pai, arquétipo de mãe, de irmão, de superior, de subalterno. O que diferencia é a forma como cada indivíduo preenche esse arquétipo. Seria mais ou menos os ataques do passado, dos pais? Não exatamente isso. Isso seria o nosso inconsciente pessoal. Entendeu? Experiências comuns aos seres humanos. Isso é um inconsciente coletivo. E que ele percebeu quando ele examinou os símbolos, desde a mitologia até, por exemplo, que dá aí essa convicção do inconsciente coletivo, que é o seguinte: ele tinha conhecimento de um texto, se não me engano, persa, enfim, alguma coisa assim que aqui não foi agora, que dizia que o Sol tinha um falo, literalmente um pênis, e que o movimento desse pênis, lá vai para cá, era o responsável por gerar os ventos. Os ventos. Isso num texto egípcio, ou persa, 400 e tantos anos antes mesmo. Aí, muito bem, numa das viagens que ele faz na Nova York, ele visita uma clínica psiquiátrica, em Nova York. E lá ele tem um contato com um mineiro louco. Num determinado momento, esse homem o chama na janela da cela dele e manda ele olhar para o sol. E aí ele olha para o sol, e esse homem fala: pera lá, vocês sabem do falo do sol? Esse falo está balançando para lá e para cá, e esse falo quando ele balança, ele gera os ventos. Tempos depois ele encontra com esse texto, e aí ele se dá conta de que, quer dizer, como aquele homem negro dentro de uma sala psiquiátrica nos Estados Unidos, louco, podia ter tomado contato com esse texto. Né? Então, a partir daí, ele fez pesquisas e descobriu, através de várias informações, que nós temos símbolos comuns no nosso inconsciente. Então, quando ele começou a construir a teoria dos arquétipos. Negócio entendeu? Muito bem, continuando, vamos lá. Vocês não se trouxem um cafezinho, né? Vocês querem espantar o som? É uma vontade. Então, chegamos na bissexualidade. Né? A bissexualidade consiste
Sergão para todos. Quando eu falo do sol, Acho que eu quis ficar em evidência aqui, porque a gente antes falou da fila dos ex-maridos do PIB, já ficou impressionado. Agora quando fala do sol. Bom? Não, Sócrates que me passou que havia parado no slide 35, quando eu comecei a aula. Mas ele parou Pois é, aí cara, assim que eu vi, ele já parou. Graças a Deus, que eu só falasse. Né? agora tem que passar por isso. Pois é, cara, você me desculpa, mas foi a informação que ele me deu. Eu só segui daí. Então, o problema suspeita, não é igual. Principalmente na boca de oradores diferentes, aí não fica igual mesmo. Né? Cada um dá a sua coloração. Né? Então vamos lá. A bissexualidade consiste na atração afetiva, seja ela sexual, romântica ou emocional, por pessoas de ambos os sexos, feminino, masculino, independentemente do gênero a que corresponde. Né? É algo perfeitamente normal na trajetória evolutiva do espírito e até do próprio indivíduo. Né? Isso às vezes pode chocar a gente no primeiro momento, porque a gente sempre associa que o próprio homossexualismo fere a lei divina porque sai do âmbito do que se considera normal. Né? Mas nós nos esquecemos que o que é anormal no campo da sexualidade é a promiscuidade. Por exemplo, esses casais que fazem sexo. Sim. Não. Aí está a promiscuidade. Né? Na verdade, Laura, há uma série de problemas que o ser humano não dá conta. Por exemplo, psicologicamente, muitos casais vivem em bigamias sem se dar conta. Não, eu falando no. Por exemplo. Eles chamam de casamento aberto, né? Não, isso é promiscuidade. Né? Aqui nós estamos falando do indivíduo que se atrai tanto por um sexo quanto pelo outro. Tanto pelo mesmo sexo quanto pelo sexo oposto. Né? Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, por exemplo, você rompe um relacionamento, certo? Se você não faz luto daquele relacionamento e não resolve esse luto no seu inconsciente, quando você começa o próximo relacionamento, você está vivendo a síndrome de Dona Flor e seus dois maridos. Porque você está fisicamente em um novo companheiro, mas psicologicamente você está contigo. A gente vive isso. Mas isso é conforme a maneira que a pessoa foi criada, conforme o costume do harém, no caso do harém, o sujeito acha que foi tudo certo. E as mulheres do harém também. É uma questão de costume. Isso é uma questão cultural, certo? Olha só, a sociedade fala para a gente assim, né? E perceba, certo, o seguinte, isso tem no meio do movimento espírita.
que existe no meio do movimento espírita. Né? Ou seja, vamos supor, você é bom com palavra. Aí você chega lá no centro espírita triste, com um cumprimento, uma cultura, né? Uma perda. O que as pessoas te dizem, Sérgio? Sérgio, fica triste não, Sérgio. Passa para outra, Sérgio. Como é que a gente esquece uma moça? No outro. Então, uma coisa lá fala fulano. É uma outra roupagem para se dizer a mesma coisa. Né? E na verdade, Sérgio, isso não existe. Né? A gente precisa realmente resolver as coisas do nosso psicológico. Por que nós estamos passando pela sexualidade com essa riqueza de detalhes? Justamente para a gente entender como cada um se resolve. Né? Questão, por exemplo, eu olho para um sujeito, né, para uma pessoa que expressa naturalmente a bissexualidade como um depravado. Né? E todas as vezes, ele sempre bate nessa tecla, todas as vezes que a moral entra na clínica, ela atrapalha o tratamento. Né? E isso choca profundamente a nossa própria noção de realidade. Né? Porque para muitos de nós, vindo de famílias conservadoras, católicas, etc., muito disso que nós estamos falando aqui hoje choca com conceitos com os quais nós somos educados. Para mim, pessoal, a bissexualidade não é tão natural como a bissexualidade. Por quê? O meu pensamento, né, igual eu sempre falo, em termos de casais, como o hétero, há um amor ali, há um envolvimento, e isso não tem que ser total, nos fala. Porque a partir do momento que você é fiel, entendeu? Independente de você ser homem ou hétero, aí, tipo, se você ser bi, já quer dizer que você gosta de duas coisas ao mesmo tempo. Pois é, então eu vou te fazer uma pergunta, Luiz. Eu não vou botar uma pulga na minha orelha, não. Vou colocar um escaravelho logo. Entendeu? Besourando todo o caminho. Eu digo o seguinte, Luiz. Quantas pessoas você ama na sua vida? Tira a questão sexual. Estamos falando só da amor. Quantas pessoas você ama na sua vida? Muitas? Muito bem. Se acrescentasse a essas muitas pessoas que você ama na sua vida, duas por quem você se sentisse atraída sexualmente, só por essas duas, haveria aí promiscuidade? Se eu quisesse chegar às de casa, sim. Sim. Haveria? No meu pensamento, Pois é. No pensamento sexual, não. Ele apenas se sente atraído. Mas chega a sentir aí é uma coisa, você. Vamos olhar para o fundo da questão. Há promiscuidade em se relacionar com dois parceiros fixos, um do mesmo sexo e outro do outro sexo? para mim, sim. Para mim, sim. Mas para o sexual, Muito legal. Dentro da nossa vida, do nosso moral da sociedade, é assim que funciona. Imaginem então o seguinte: imaginem duas mulheres vivendo com o mesmo homem, embaixo do teto, constituindo família, cidadãos honestos, filhos exemplares, e eles se relacionam os três juntos na alegria e promiscuidade? eu já tenho um vizinho meu, com ele em casa, assim, A promiscuidade não se caracteriza. A promiscuidade não se caracteriza pela troca constante de parceiros. Não sei, você falou. Agora eu gostei. desculpa, eu estava aqui Essa promiscuidade não se caracteriza pela constante troca de parceiros. Porque se eu me relaciono constantemente com uma mesma pessoa, não há promiscuidade. com duas mesmas pessoas. Sempre e há ali
uma ligação afetiva, cadê a promiscuidade? E eu, particularmente, não consegui andar. E não que essa seja a minha prática. Não é, para mim não é. Para mim é uma prática convencional. Mas eu não vejo. Por exemplo, se tivesse dentro dessa casa, aí igual eles, nós. Se você tivesse uma mulher, tivesse mais um homem, vocês dois, na mesma casa, ela no meiozinho, vocês dois, cada um do lado, normal. Olha bem. É exatamente disso que Freud vem falando o tempo todo. Entendeu? Não é a minha moral. Né? Ele está dizendo aqui é o seguinte, olha bem, nas pesquisas dele, ele encontrou pessoas cujo desejo se bifurca. Assim como ele encontrou pessoas cujo desejo vai em direção a alguém do sexo oposto. E encontrou pessoas cujo desejo vai na direção de alguém do mesmo sexo. Olha, eu até entendo um pouco, eu acho que a minha visão é o seguinte, o jeito que eu espero que vocês todos, né, seja ela, na minha cabeça, eu estou vendo, meu consultório é mas estranho, tudo que ela falar comigo, eu não vou procurar olhar o estranho que eu acho dela, entendeu? Porque não adianta que eu não vou conseguir me conectar assim, de achar normal. Eu vou começar, eu vou enxergar ela, ali, eu acho que a minha visão, eu tenho para mim, quando eu estiver no consultório, eu vou enxergar o humano que tem dentro dela, o ser humano que tem dentro dela. Não vai funcionar. Não, mas olha só. Eu vou procurar enxergar isso, lá no humano que tem dentro dela. Por quê? Eu não consigo viver diferente do mundo. Para mim é um só. Então, mas olha bem, é exatamente isso que o Freud está dizendo. Aqui o tempo todo ele fala da ética da pessoa. Eu não estou ali para julgar se a mulher que vive com outra mulher e com outro homem, ou a mulher que vive com dois homens, ou o homem que vive com duas mulheres, e se relaciona com outro homem, não é um centro o meu julgamento contaminando a filha. Acabou, entendeu? Porque senão eu acabo fazendo o quê? A pessoa, às vezes, está ali para resolver um conflito entre os três, e ela me elegeu a porta de solução desse conflito. E eu posso acabar prejudicando a solução do conflito, né? Porque vai ela vir para mim e fala assim, doutor, ser bissexual é normal, doutor? Não, verdade, você acha normal? Não. Então, quer dizer, aí a visão do psicanalista é que existem indivíduos que a bissexualidade é normal. Isso não significa dizer que eu vou viver na discriminação. Não, eu não estou falando outro, mas eu acho esquisito. Eu acho esquisito, eu acho. Mas o conflito bissexual é sempre no dia a dia dele. Isso não é um sexo, não é um sexo. Você chega no consultório, chega no consultório do bissexual, tem lá no dele. Mas ele é resolvido na parte sexual dele, não tem que enfiar o dia a dia, os problemas que vai apresentar na parte sexual dele. Eu não vi um preconceito, eu não vincular uma coisa a outra, eu não consigo falar. Mas se a gente chegar nessa pergunta que o João falou, olha bem, o que a gente está colocando em pauta aqui para discutir
é a seguinte questão, olha bem. A psicanálise, ela surge através de métodos científicos, ou seja, Freud faz pesquisas. Entendeu? Então, não são teorias puras e simples, são teorias surgidas da observação clínica, ou seja, indivíduos que assentados no divã de Freud e ali ele pôde observar as coisas sobre as quais ele escreveu. Entendeu? Então, dentro da ética do desejo, né, ou seja, indivíduos que já nascem sempre essa luta com a qual a gente tem que olhar. É aquilo que eu disse na parte da manhã. Né? Olhar com o princípio do desejo se confrontando com o princípio da realidade. Né? Então, a observação clínica dos casos dos pacientes levou a concluir o quê? Que tem indivíduos cuja pulsão do desejo o direciona para alguém do sexo oposto. Uma outra fileira de indivíduos, a pulsão do desejo, da realização do desejo, direciona para alguém do mesmo sexo. E uma outra leva de indivíduos que a pulsão do desejo aponta para os dois lados. João, indo agora no dia a dia, você tem clinicamente ou conhece alguma família assim? Não, porque assim, eu queria observar isso, porque lá eu conheço, nós temos um vizinho que ele acabou, tipo assim, tinha irmão mais velho, era casado com irmão mais velho e tal, depois acabou. Ele era casado com irmão mais velho. Isso. Aí depois acabou ficando com a irmã no meio também. Nossa, você está entendendo? Não, eu Nossa, só eu tenho. A mulher dele é irmã mais nova, a irmã dele, a mulher fica lá e morava na mesma casa, entendeu? E constituiu família. Filhos de uma irmã, filhos de outra irmã, todo mundo morando na mesma casa. Aí ela contou como que ficou aquela família. Os filhos ficaram com o entendeu? Totalmente. Passou o quartel de materna, todo mundo naquele casal com a mulher. Aí depois a cunhada estava trabalhando com a mulher do Chico, aí teve filho com a cunhada, depois a sogra teve que dar, teve com a sogra e todo mundo teve só com a família. Essas coisas só a doutrina espírita é capaz de explicar. A gente dizer que os filhos ficaram como ficaram por conta disso seria a mesma coisa que a gente afirmar que casais homossexuais que adotam filhos, os filhos serão homossexuais. Não. Não pode ser. Entendeu? Ou seja, os filhos ficaram pirados porque o cara largou a irmã e casou com a outra irmã. Vive junto, pois é. Não. Os filhos ficaram como ficaram porque não tiveram as más tendências combativas. É diferente. Estatisticamente, por exemplo, está comprovado, não sei se vocês podem ir para a internet pesquisar. Está lá. A maioria dos filhos que são criados por casais homossexuais, sejam eles femininos ou masculinos, são héteros. Eu acho que um conflito lá essas três pessoas. Sério. Pode ser que o preconceito meu também eu analiso mais, Heloísa, que os filhos eles se tornaram porque houve negligência educacional. Né? Porque senão seria pesado tanto da sexualidade como desvio de comportamento dos filhos. Tipo assim, eu a filha deles mais velha, uma vez que estava começando a dar problema, aí o pai foi chamado a atenção dela, como eles são vizinhos dele, tinha essa possibilidade quando ela antes da vontade dela. Aí eu falo, assim, quem é você para me falar qualquer coisa? Você não tem moral nenhuma,
Olha bem, você percebe? Olha só, a pessoa tem um comportamento, vamos dizer, indesejado, o outro tem que cobrar, então ela se defende dizendo que ele não tem moral. Percebeu? Quer dizer, a pessoa tem o comportamento, aquela tendência está também. Então, o que houve, na verdade, foi uma negligência no combate às nossas tendências. E aí o que o Espiritismo ele explica para nós? Pela lei da afinidade, a gente causa efeito. Espíritos comuns reencarnam embaixo do mesmo teto. Então, provavelmente, todos eles com a mesma problemática no campo da sexualidade. Né? E aí, havendo a negligência dos adultos, as tendências das crianças, quando crescem, dá novidade. Uma vez isso aí, não tem nada a ver. Eu entendi a bissexualidade seguinte. Você, hoje, dá para entender, dá para aceitar isso desse jeito. Hoje, você vive como uma mulher. A situação é. Daqui a um tempo, você não está com essa mulher, você rompeu esse relacionamento, aí você começa a ter um relacionamento homoafetivo, não é bissexualidade? Também. Sim. Manifestado em momentos. Em momentos diferentes. Agora, você está, o que eu não consigo aceitar, é você estar, ao mesmo tempo, tanto não aceito isso como homoafetivo ou heteroafetivo, você está concomitantemente com duas pessoas. Triângulo, eu não consigo aceitar. Entendeu? Eu acho estranho demais essa forma. Entendeu? E a questão assim, das afinidades. Se você veio uma família, igual esse caso desse cara, casou com uma. Então, de acordo com a moral da nossa sociedade, ele não poderia estar com a outra, então se ele casou nessa sociedade com essa moral, então era para ele respeitar isso aí. Entendeu? Então não é porque você dá razão ao simplesmente por dar razão aos desejos. Né? Sim. Porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, porque senão, daqui a pouco eu vou casar com você. Mas apareceu um então lá, nossa, ele não tá, vou ficar com ele também. Com ele. Ah, pois é, olha bem. Estranho, né? Olha bem. Isso daí, ó, seria levar a moral da gente para comigo. E eu não viveria isso. Entendeu? Eu não viveria essa situação porque, para mim, é monogamia heterossexual. É como eu me manifesto nessa reencarnação. Entendeu? Mas nós estamos falando de clínica psicanalítica. Não, por isso que eu te falei, eu não vou procurar ficar enxergando isso aí que não bate comigo, a minha moral não bate. Eu vou procurar enxergar o ser humano que existe ali, eu vou enxergar assim, a pessoa ali, ela tem isso que bate comigo. Ela fez as mesmas coisas, ela tem os mesmos sentimentos que eu tenho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Essas então, coisas. até para eu entender melhor o fundo do seu pensamento. Se você visse uma situação dessa na prática, como essa aí que você está falando, a Luiz colocou o exemplo, isso só te provoca esse pensamento moral de que aquilo ali não está de acordo com a cultura, etc., etc., ou isso te incomoda emocionalmente falando? Isso me causa recurso. Porque se eu me colocar. Então significa dizer algo. Pode ser. Dificilmente você seria uma boa psicanalista para esses casos. E mais, significa dizer que talvez para você se resolver com alguma vivência dessa no seu inconsciente no passado, a clínica te traga casos exatamente dessa natureza para você examinar, porque é o que acontece. O que vem batendo na porta da gente, aí eu posso falar isso com experiência própria. O que bate na minha porta são todas questões que eu também tenho. Também. Mas essa. Entendeu? Porque a repulsa, Laura, é exatamente de onde surge o preconceito. Porque eu
certo, eu e irmã vivemos com o marido dela. Sabe? Eu acho. Você não sabe. Eu acho que sim, algo assim. Entendeu? Pra mim, Entendi. Entendi, nossa. Sim. E lá, olha bem. Às vezes eu explicar bem. Eu também não aceitaria que uma situação dessa. Só que se eu ver isso não me causa difícil. Então, isso com certeza deve ser resolvido para você. Para mim, vivências dessa natureza, de homossexualidade, etc., no meu passado, até agora eu entendo que estão solucionadas por você, porque não no caso dela se direcionar nesse tipo de caso. É bem possível que ela, na parte profissional, atraia pacientes exatamente com esse tipo de conflito. Porque é claro que, olha só, o fato de um desejo supremo, uma questão natural, como o Freud tem colocado, ou seja, pode haver o desejo pela pessoa do sexo oposto, pode haver o desejo pela pessoa do mesmo sexo, e pode haver o desejo por pessoas de ambos os sexos. Ou seja, ele está mostrando que isso é uma ocorrência natural do indivíduo. Não significa dizer que cada uma dessas manifestações não possa vir recheada de conflitos. Né? Como nós estávamos dizendo aqui antes, o indivíduo homossexual, para se assumir, ele vive conflitos. Porque ele sabe a cobrança da família, ele sabe que o pai, normalmente, ordinariamente, o pai espera que ele tenha um comportamento hétero. Né? Além disso, ele sabe hoje da crítica social, da cobrança social em cima dele. Ele sabe do bullying, dos preconceitos, etc. Isso tudo é um caldeirão que borbulha dentro dele. Então, ele vai procurar um psicanalista para ele aprender a lidar com isso. Então, se ele pega um psicanalista homofóbico, vai tentar curá-lo. Né? Da mesma forma que o indivíduo sexual que encontra um psicanalista que não aceite essa prática, essa vivência, entendeu? Pode, ao invés de apoiar o indivíduo a se parcejar com isso, ele se feliz, ele se realizar, tornar a coisa mais complicada. Na realidade, eu acho que a gente tem uma dificuldade de, igual, como ela não vê nessa vida a minha sexualidade, então tem essa dificuldade de imaginar o outro. Essa semana eu estava falando uma maioria dos psicopatas emocionais. Ela viveu o caso de cada psicopata emocional. Então, aí ela teve que adianta entender que quando você não é capaz de fazer, você não consegue imaginar o que a outra pessoa está pensando. Porque o psicopata não é um psicopata, sociopata de matar um psicológico, é isso, exato, que vai ter tudo. Você vai pensar naquilo. Cara, sabe como que eu vou? Igual, e para mim, a bissexualidade, a gente tinha um direcionamento sexual, mas não normal, no meu caso, acho que não foi assim. E para mim, esse é o padrão. Então, a gente desenvolve muito bem. Até essa frase, para mim é o padrão. Para mim é o padrão. Percebe? Então, quer dizer. Então, é exatamente. Aí, por isso, aí você indo na vida cotidiana, aí eu coloco, tipo assim, as pessoas que eu quis ditas bissexuais, na realidade não eram bissexuais, eram para isso. Tipo assim, é para noite sentir homem e pegar uma se integrar com o entendeu? Então, tem essa. Bem, vamos botar bem na figueira? Vamos? Olha o texto de história, ó. Olha lá. O número de indivíduos que apresentam comportamentos e interesses de teor sexual é maior do que se suporia à primeira impressão, devendo-se a pouca discussão dessa situação, essencialmente a uma tendência geral para a polarização da análise da sexualidade, restringindo-a a um binarismo estrutural, macho-fêmea, homem-mulher, tanto a nível acadêmico como essencialmente ao nível popular entre a heterossexualidade e homossexualidade. Ou seja,
só existiriam manifestações de desejos nessas duas áreas. Né? Na verdade, olha bem, é porque nem muitas mulheres assumem, nem muitos homens assumem. Né? Mas a atração pela pessoa do mesmo sexo acontece muito mais animadamente do que essa limite. Estamos numa sociedade altamente machista, né? Preconceituosa, castradora. Então, o indivíduo que admira um outro homem, né? E essa admiração lhe provoca algo, ele está naquele momento ali tendo uma vivência sexual. E aí, vamos ver o que eu utilizo para a sociedade humana. Sabendo que lá na nossa essência, como espíritos, nós somos bissexuais. Olha como o negócio aperta. Olha como o negócio aperta. Né? Então, quer dizer, há muito mais, né, indivíduos bissexuais do que de fato são limite. Mas possivelmente tem algumas pessoas que experimentam essa bissexualidade devido ao comportamento do pai e a mãe. Ele não quer a mãe como modelo, e o pai como modelo. Possivelmente ele vai experimentar isso aí com essa bissexualidade. Não, isso nasce no indivíduo, sabe? Isso vai para ele. Eu trouxe o irmão do Senhor Evangelho. Ele fazia muitas críticas aos gays, para familiares, eles fizeram muita coisa. Não sabia muito querer. E esse caso não se tem muito delicado, mas também não tratava bem a vida. A exposição à pancada. Ela começou a usar droga. E praticamente para bissexualidade. Aí hoje ela estava até doida, ela decide aqui. Ela teve a família, ela liberou de transtorno. Então até hoje é complicado para a família, ela namorar, mas a gente está sempre no conselho. Olha, mas isso aí é uma coisa um pouco perigosa. Enquanto análise. Né? Por exemplo, você. Aí eu vou te fazer a pergunta aqui, Zé, pelo amor de Deus, como eu sei que você já enfrentou o bandido com a arma na mão, você entende que é uma pergunta dentro do ambiente HD. Você tem que chegar a uma conclusão. Você até hoje não teve nenhum interesse homossexual. Por exemplo, se você viver qualquer crise, qualquer conflito, por mais profundo que seja, você não vai buscar esse caminho como fuga, vai? Não. Pois é. Então, Zé, olha bem, a pessoa que de alguma forma se permite essas coisas, significa que isso já está lá. Não, eu sei. A gente não pode apontar, né? Eu vou ser bissexual para ferir o fulano. Não, lá no fundo eu já tenho vontade, não admiro, nego, fumo, mas agora essa situação me deu coragem. Então eu vou lá experimentar. É um conflito. Você está entendendo? E que aí, olha bem, nós vamos examinar aqui no próximo slide exatamente parte disso que a gente está falando aqui, né? Ou seja, o quanto o meu olhar, que já tem um conceito a respeito do assunto, pode vir a me atrapalhar quando um caso dessa natureza aparecer lá no meu consultório. Você está entendendo? E por que atrapalha? Porque eu vou começar a olhar para o caso das suas sobrinhas, vou começar a olhar para o caso dela, não como algo que já estava lá dentro, mas como uma fura de uma situação. E aí ou seja, eu já entro para analisar condicionar aquela situação. E eu, enquanto psicanalista, não, o que eu vejo, eu tenho que estar aberto. Eu sei, mas o que eu vejo lá, por exemplo, não adianta fazer terapia só com ela.
fazer com a mãe, A família toda. e com ela. Não adianta eu conversar com ela. Entendeu? Mas o pai dela, por exemplo, meu irmão, ele é materialista. A minha namorada precoce, a gente não quer isso. Ela queria fugir de casa e morar com ele, ficar uma vez danada. Então, ele vai discutir isso aí, mas não dormir no lado psicanalista, entendeu? Para ver de uma outra forma, ele não gosta de fora. É uma coisa, só evangélico, ele fala que ele é demônio, então é assim. Aí vai dar as coisas na casa deles, só demorar, todo mundo se incorpora no espírito, acontece com ela diferente, e vira um orgulho na casa dele. Então, assim, eu gostava de ser complicado. Eu não adianta fazer terapia apenas com ela. Sim, mas olha só, olha onde reside o perigo em cima dessa questão aqui da moral na clínica, né? Então, por exemplo, se para mim uma vivência bissexual do indivíduo ela me causa repulsa a alguma coisa, quando ele sentar lá no meu divã, inevitavelmente eu vou conduzir a terapia no sentido de que ele resolva a bissexualidade. Então eu vou acabar gerando um outro conflito num ser que traz em si isso como algo natural. Da mesma forma que para o hétero é natural o relacionamento com alguém do sexo oposto, e da mesma forma que para o homo é natural o relacionamento com alguém do mesmo sexo. Então, por isso que a gente tem que, aí eu volto a dizer, eu hoje, na minha vivência atual nessa reencarnação, não é concebível para a minha vivência nenhuma prática diferente da prática heterossexual no mundo. Para mim. Entendeu? Isso não significa que eu não aceite, não conviva pacificamente, não compreenda, principalmente após a psicanálise, eu não compreenda as vivências homo e bissexuais dos indivíduos que eu convivo. Se algo nessa vivência, né, que chega na minha clínica, ou que eu convivo socialmente, mexe emocionalmente comigo, né, significa então que eu tenho pontos em cima daquilo com os quais eu preciso me elaborar. Eu preciso pesquisar isso em mim mesmo com mais profundidade, né, me entender melhor o que exatamente naquilo mexe comigo, né, de forma que, na hora que o paciente chegar lá, eu esteja o mais rápido possível a auxiliá-lo a se encontrar dentro da realidade que ele vive. Né? Se eu simplesmente piso no freio e falo, não aceito, como é que você aceitar o sujeito sentado no meu frente? É claro que não vai aceitar. Com relação a eu e a esposa, a gente aceita. Inclusive, há alguns dias ela, durante os pais da vida, ela falou que ia morar com a gente. Ele falou para mim, eu não aguento mais minha filha. Ela disse que hora que você sabe para morar, você pode ir, porque a gente aceita ela e uma condição para que ela é. E eles não aceitam. Então ela foi lá um dia depois, conversa e tal, aí eu passei a contar para ela. Infelizmente, a minha família tem que guardar ela, voltou. Mas assim, a gente aceita tudo, a gente não briga com a pessoa por ter uma opção dele, seja filho ou não. Chegou um momento, eu não falo que está errado, não está certo, você está feliz? É isso que ele fala. Então vamos lá. Ó. Bifobia. Já tinham ouvido falar nisso? Bifobia? Não tem homofobia? Não tem homofobia? Tem bifobia. A fobia à homossexualidade. Agora que é interessante, ó, certos homossexuais consideram a bissexualidade um pouco mais que um meio termo confortável entre a heterossexualidade estabelecida e a identidade homossexual pela qual lutam por estabelecer ou até uma fase de transição da hetero
para a homossexualidade. Na verdade é o seguinte, olha que interessante, quando essa transexual esteve lá no Ivan, no início do tratamento, eu várias vezes me referi à condição dela como homossexualidade. E todas as vezes que eu mencionava isso antes dela fazer a operação, ela me corrigia. Ela falou assim, eu não sou homossexual, eu sou uma mulher no corpo do homem. Então, essa é uma confusão muito normal da gente fazer. Né? É muito normal, muito fácil e muito natural da gente fazer. Né? E a gente percebe aí pelo Benedito Freud que os próprios homossexuais manifestam a bifobia. Por achar que o sujeito bissexual é apenas um confuso que não se resolveu. E depois ele vai estar em cima do muro. Como se estivesse em cima do muro. Né? E não, tem gente que realmente. E aí, gente, é bacana o seguinte: é dizer, qual é a diferença entre o indivíduo bissexual conflituoso e o bissexual normal? Qual a diferença entre o homossexual conflituoso e o homossexual normal? Qual é a diferença do heterossexual conflituoso para o heterossexual normal? Ele está pacificado, integrado com a sua sexualidade, vivendo ordeiramente em sociedade. O conflituoso não está. Talvez isso daí seja também muito homossexuais, antes de sair do armário, entendeu? Viver realmente esse conflito. Né? Então a gente acaba estigmatizando. O Saulo mesmo, antes dele assumir a homossexualidade dele, ele namorou uma menina, a gente namorou lá, capa de revista. Quando começou a namorar, mas, né? Enfim, como eu conheço homens extremamente afeminados, heterossexuais, o negócio de ter um cabeleireiro, né, mas famoso, né? Pai de família, católico, praticante. Mas você conversa, mas você não está conversando com uma mulher. Não está conversando com um homem, não. Entendeu? Aqui em Torres também tem um caso. O rapaz não mora mais aqui hoje, mora em Nova Friburgo. Mas você conversa com ele, você está conversando com uma pessoa de sexo feminino do corpo masculino. Porém, ele está perfeitamente ajustado a essa questão. Esse é o nosso papel. Levar o indivíduo a esse ajustamento com a orientação. E aí, se a gente expressa qualquer espécie de fobia em relação ao que está embaixo dos nossos olhos, perdendo a condição de porque eles são nossos que dão. Né? Então, quer dizer, é exatamente essa a visão freudiana. Ou seja, o indivíduo que está ali, ele não pode sofrer a ação da minha moral. A minha moral, naquele momento, ela tem que sair de cena para que eu olhe para o indivíduo. Cara. Qual é a necessidade daquele indivíduo? Porque se eu boto a minha moral, eu falo assim, bissexual está pecando. Então eu tiro a minha moral e vou olhar para aquele indivíduo. Né? Aonde ele está precisando se ajustar? Qual é a parte da vivência do comportamento dele que está gerando um conflito? Só assim eu me torno capaz de conduzir a terapia para um momento em que ele vai se ajustar na sua vivência. Pronto. Aí eu fui um bom psicanalista. E olha que não é fácil não, gente. A gente pegar a moral da gente fazer assim, ó. Nossa. Para a gente olhar só para o indivíduo que está ali. Um exercício, né? Um exercício. Porque imagina, eu já dei esse exemplo aqui, né? Imagina, bate lá na sua porta, o telefone liga.
agenda lá uma consulta de você. No dia da consulta, o sujeito deita lá no seu irmão e fala assim: eu sou pedófilo e já abusei de mais de 50 crianças. E aí você denuncia. Não, mas se você não conseguir lidar com a situação, porque todo dia uma casa que acha que não conseguiria lidar, você pode falar que não posso trabalhar, você quer ser. Há inclusive, Luiz, casos de psicanálise não dá. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, a psicanálise não dá. E por quê? Porque a terapia psicanalítica ela necessita do ego estruturado para que o indivíduo consiga lidar com os conteúdos inconscientes que vão surgir na consciência dele. Se você pega uma pessoa idosa, você está entendendo? A psicanálise não consegue tratar o idoso, porque não há ali mais a resposta da censura. Você está entendendo? O ego também já perdeu um pouco da sua força. É difícil tratar. Há 15 dias atrás, uma pessoa, não, 15 não, já tem 2 meses, uma irmã levou a outra lá. Uma pessoa completamente aérea. Mas falando que a pessoa já está com sensibilidade. Entendeu? Completamente aérea, uma pessoa morta, mas aérea, fora da realidade. Aí a irmã levou lá para tratar. Eu olhei para ela e falei: não resolve esse caso, isso não é para mim. Porque não há condição de diálogo. Né? Se não há condição de diálogo, não existe terapia psicanalítica. Ela pressupõe um diálogo. Tem que existir. Né? Então, quer dizer, volta a bater naquela tecla. A nossa lupa é a lupa olhando o princípio do desejo, o princípio da realidade e levar o indivíduo a promover um ajuste entre esses dois princípios. O paciente chega a primeira vez com os consultório, faz uma ficha, já tomou um remédio, vai tomar alguém, pega os dados, e assim que eu pego os dados, a primeira pergunta que eu faço: você toma algum remédio de uso contínuo? Uso contínuo. já seria um psicólogo, um psiquiatra, cada um uma mulher. Aqui é interessante, você pega uma pessoa ocupada, acha que a obsessão está Entendeu? Por exemplo, chega um cara chapado lá nesse consultório, seja de bebida, seja de medicação, ou seja de drogas ilícitas. Adianta a terapia? Não. O ego precisa estar lúcido. Você está entendendo? Então, esse cara precisa de quê? Ele precisa de medicação para controlar o que está atrapalhando a lucidez para depois ele entrar na terapia. Não tem terapia, ele só põe o dinheiro para a pessoa. Entendeu? Então, isso é algo para o qual eu estou muito atento. Por exemplo, domingo passado, eu fui convidado a um churrasco. Cheguei lá, eu estava contando o tempo. Aí cheguei na casa, me levaram para o quarto da dona da casa, a nora dela estava lá. Ele estava na cama chorando de dor. Está fazendo terapia, a psicóloga fechou o diagnóstico síndrome do pânico, mas resolveu esperar 15 dias a 1 mês para entrar com a medicação, para encaminhar ela para um psiquiatra. E eu já devo procurar. Primeira coisa que eu falei: você vai procurar um psiquiatra, vai tomar medicação, e aí você volta e vai continuar a terapia. Entendeu? Ainda vou esperar 15 a 30 dias para saber se a terapia vai resolver. Eu não vou decidir isso. Escola um surto na minha mão ali, eu não vou medicar. Se a meditação não resolve, a meditação. Entendeu? Então, está no surto psicótico. Contornou o surto psicótico, volta cá para fazer terapia. Vamos descobrir a causa do surto,
que provocou, qual era o conflito de fundo, aí sim, mas naquele momento de surto ali, a gente não faz nada. Né? Então, são visões que a gente precisa ter um ajuste muito firme delas na clínica. Né? Para que a gente consiga auxiliar a pessoa que está ali na nossa frente, senão a gente perde essa condição. Né? E aí vocês viram que o simples tocar no assunto de áreas com as quais a gente não tem facilidade para lidar, o quanto que a coisa é problemática. Né? Só que são situações que vão bater lá na porta da gente. Não vai bater santinho, exatamente. Se preparar para isso. Nosso objetivo é só ouvir, não é possível. Daí, João, a importância a gente também fazer terapia. E a importância da gente fazer terapia. Aí você leva para o seu terapeuta, e todo paciente assim, eu tenho lidado com ele dessa forma, porém eu tenho preparado comigo mesma nessa situação aqui, e aí resolve. Eu diria mais, Conceição. Olha só, quando o terapeuta não faz terapia, ele acaba pecando por achar que todos os procedimentos que ele passa para o paciente são de fácil resolução. Você está Entendeu? Porque como ele próprio não passou pela vivência terapêutica do próprio paciente, né? Então a visão dele é muito de exigir seguir os procedimentos que o terapeuta passa. Quando você faz terapia e você entende as próprias dificuldades para você se resolver, então o seu olhar muda em relação ao paciente. Né? Porque é a mesma coisa, olha bem. Alguém aqui já esteve no centro cirúrgico? No centro cirúrgico? Já tiveram lá? Você já viu como é que eles... O que eles conversam dentro do centro cirúrgico? Eles dão atenção para a gente, confortam a gente? Não, né? Então, lá eles estão falando de pegação, depressão, baile, compra moto, vende carro. Menos eles se preocupam com quem está ali, né? Como um gato que está chegando no frigorífico para ser abatido. Você está na mão de pessoas que você não conhece para fazer um procedimento que você não faz a menor ideia. Né? Quando um médico é operado, pode saber que naquele dia ele é outro médico. Porque ele viveu do lado do paciente. Ele viveu a versão do paciente que até então não tinha vivido. Porque aquela história de lidar com essa área da paciente desumaniza o sujeito. É o que leva muitas vezes você entrar no consultório médico e pagar R$300 na consulta. Falar com o médico que você está com uma dor horrível no abdômen e nem levanta a cabeça. E na receita você vai embora. Porque ele está desumanizado. Portanto, lidar com o cadáver, entendeu? Vira algo tão banal que ele não se toca aquela parte emocional daquela pessoa que está ali, acuada, medrosa, lidando com o conflito dele da morte, não sabendo o que é no final daquela dor que ele está sentindo. Então é desumanizar. Quando ele próprio passa na perda do risco de morte, quando ele volta daquilo ali, mudou a visão. Então, e a mesma coisa do terapeuta. O terapeuta que não faz terapia, ele não entende os processos mais profundos de resistência, de conflitos, os traumas, etc. Como isso acontece no universo do indivíduo que está ali na frente dele. Ele só vai ser capaz de entender isso quando ele próprio tiver que passar pelo mesmo processo. E aí você tocou um assunto, eu vou falar que eu aconteceu isso. O caso da anamnese. A anamnese do médico, só se ele conseguisse fazer uma anamnese, por
Quando você entra no consultório dele, você já saiu de lá quase com 70% resolvido. Você faz uma terapia lá, né? Hein? Você faz uma terapia lá na anamnese. A anamnese dele é um show. Estou falando isso que eu fiz para minha prima. Que ela está fazendo medicina e eu acho que ela não está fazendo medicina. Né? Aí tudo pede jeito para fazer. Aí me pediu fazer a anamnese dela. Então, quando eu vim puxar aquilo, eu falei, Jesus, isso aqui é o mundo. Então, tudo ele falou, tá bom? Deixa eu quietinho, uma hora eu preciso dizer isso. Entendeu? Porque ali, desde o piso da sua casa, onde você mora, o piso, quantas pessoas moram, quanto que é a renda, tudo. A anamnese é um show. Entendeu? Quer dizer, é aquele tipo de médico de família que existia antigamente. Você ia lá, eu já sabia, só de te olhar já sabia, mas vocês têm isso na genética da família. Eu tive esse exemplo, eu estou falando isso para vocês aqui agora, eu tive esse exemplo com uma cliente minha, que ela fez uma mamografia, nossa, eu dei um pouco. Aí deu um problema sério nos pontos dela, entendeu? E depois, um remédio que eles já dão mesmo, o paciente para não dar. Não, como é que chama que ela fez? Trombose, ela acabou dando trombose depois. E nenhum dos dois médicos foi explicar como que ela deu trombose. E eu acompanhando o caso dela, entendeu? Aí, um dos médicos lá antigo da família, que ela conversou por telefone, ele falou: a sua família tem um caso clínico de trombose todinho. Entendeu? E ela nem imaginava que tinha isso na família. Então, é isso aí, ó, a pessoa que era o médico que trata a família, né, ele já sabe os procedimentos que ele tem que tomar. Hoje em dia, os médicos não estão tendo isso. Essa parte um pouco afetiva, um pouco emocional, eles não estão tendo isso. Os terapeutas ganham isso aí também. Você está vendo que a medicina de hoje ela é uma medicina de exames, né? É basicamente isso. Vocês já fizeram alguma vez consulta com um médico homeopata? Já. Fizeram? Você sabe, né, Luiz? A consulta começa assim: como você é? Fala da sua personalidade. Como você reage em situações? Como é que é o ambiente familiar? É quase uma consulta psicanalítica. É uma hora só de conversa. Entendeu? E aí você vai dando as respostas e ele vai dando anotações. Eu consultei ali os características do outro amigo, ele não sofre. Ele vai te fazendo as perguntas e joga as respostas que você dá lá. No final, já sai a medicação que você precisa. Sai a medicação. E normalmente, ele avisa: olha, essa medicação ela vai colocar tudo que está embrulhado em você para fora. E aí, gente, quando eu comecei a tomar as 3 gotinhas por dia lá, no 4º dia, me apareceu coisas em várias partes do corpo que eu nem me dava conta. Para mim estava absolutamente normal. E aí aquele ficou mais uns 3 a 4 dias e depois começou a desaparecer. E é o processo que ela faz, realmente, de colocar tudo para fora primeiro para depois iniciar. Mas o mais interessante é realmente a consulta. Aonde você tem que falar do seu comportamento, como é o seu emocional, como é o seu psicológico, como é o seu temperamento. Né? Sim, eu fui procurado por causa da minha garganta, que eu tinha crises mensais com febre de 39 a 40 graus. E que hoje eu não tenho mais. É engraçado que eles falam que a homeopatia demora mais, mas quando eu fui no médico homeopático, eu tinha uma dor de cabeça realmente quase já. Que não era assim, mas quando ela vinha, nossa, eu quase enlouquecia. E que a gente vai primeiro para os médicos comuns. E tal, daqui, dali, enquanto aqui a gente pode não sei o quê, de vez em quando dor de cabeça.
Aí só que eu com mais gotinhas, era um monte de gotinhas de 3 e tal. Aí você depois precisar repete. Não repetir. Mas é porque depende do grau. Você se a realmente a homeopatia, ela trabalha na raiz. Não trabalha, né? Assim, aquele paliativo que os remédios trabalham. Ela realmente trabalha. A diferença está aí. Por isso que demora mais o tratamento. Que é uma limpeza que vai fazer. Seu organismo anulando. Totalmente diferente. Então, gente, vamos supor. Chega lá no consultório de vocês, vocês vão abrir agora, a partir de abril, vocês vão ganhar o certificado como residentes, já vão abrir as portas, já vão anunciar, já vão poder cobrar. Aí entra um sujeito lá, senta no divã de vocês e fala assim: olha, eu sou casado, amo a minha mulher, amo a minha família, não troco a minha mulher por nada desse mundo. Me sinto realmente completo afetivamente ao lado dela, mas de um tempo para cá eu perdi o interesse sexual nela porque eu me interesso por homem. Isso acontece. Qual seria a nossa conduta terapêutica? Eu estou passando E quando você chega, você não perdoa. não, eu não, eu quero falar deles. Eu não fico essa deles. É exatamente aí que está a questão, entendeu? A manga não é minha, a manga é dele. Né? Então, assim, na verdade, olha, Porque aí é um conflito. o conflito expresso na fala. Quer dizer, olha, ama a mulher, ama a família, sempre se acolhido, perdeu o desejo. Então, o que houve? Né? É a investigação que a gente precisa fazer. Considerar, falar desse, desde quando você começou a receber, Tem que pesquisar. Exatamente. E investigar. Ou quando foi que você percebeu o interesse por alguém do mesmo sexo? Isso é de agora? Ou isso já era lá atrás? Aí uma investigação que tem que ser feita. E não é Exatamente. possessão, Se a gente pega a moral nesse momento, coloca ela aqui e fala assim, safado, não é? Pronto, acabou a condição da gente ajudar esse indivíduo que está vivendo no conflito. Né? E nem que o ajuste final desse conflito seja, meu amigo, você vai precisar largar a família. o importante é fazer divulgação, né? Como é que é? A gente você está falando que vai ficar junto com a vida, você vai pagar e cobrar. Mas muito barato. Você que está casado não tem, Mas eu não vou vai fazer uma fila na casa nossa, cuidado. O seu WhatsApp vai bombar. Entendeu? Perguntou se você atende de madrugada numa hora que ninguém vê. Isso aí é bom. Você está vendo a gente brinca dessa terra. Imagina o Sérgio lá, que recebe o pagamento do Sérgio, do Bigode, você que é família. Mas vai chover de novo. E a prima em cima está falando. Seria bom, assim, um trabalho que a gente faça na parte teórica, uma prática que a gente fazia teórica, e quando chegar na prática, a gente já sabe mais ou menos. Isso não tem, cara. Isso é só a hora que você senta lá na sua frente. Por quê, cara? Olha só. Uma coisa, cara, é você examinar o papel. Você está entendendo? A gente criar uma teoria no papel,
de como fazer. Outra coisa, né, é quando a pessoa senta ali e o conflito que ela traz bem carregado com a emoção dela. Entre coisas que ela pode falar. Não tem como, não abre. Né? Já, por exemplo, nós sabemos que você e a Mara distintamente vivessem conflitos homossexuais. É exatamente a fala do Yuri. Cada consulta é única. A abordagem de você é uma, porque você é um universo diferente, e a abordagem da Mara é outra. Não existe um modelo a ser seguido. Não seria interessante nas primeiras sessões você gravar a sessão, depois que passa a pergunta, você não percebe. Seria, mas aí é preciso consentimento do paciente. E já estou com vai pegar do saco, você vai. E um cuidado extra, porque gravar sua voz, digo assim, de repente nem ouve. Mesmo assim, se você grava no celular, isso as pessoas imaginam sem conteúdo, né? Então, você imagina o impacto do paciente que tiver o caso de divulgado para você o profissional. Seria, mas ajudaria, sabe? Ajudaria não deixar passar coisas, passar batido coisas extremamente importantes. Eu acho que o papel continua sendo legalmente, entendeu? Se tiver algum dado sendo de anotar o que você está observando de expressão, o sujeito se ele parece calmo, se ele parece agitado, se a calmaria que você vê no rosto, ela continua pelo corpo, né? Se ele tem conforto ao falar da questão ou desconforto, são coisas que você nota. Então você não anota isso no computador? Não. Até serve para que eu tenha o seguinte, por exemplo, esse paciente que eu estou tratando dele de depressão, por exemplo, eu observei semana passada, ele chegou eufórico, gargalhando, rindo, algo que tinha meses que ele fazia. Entendeu? Então, quando eu percebi esse comportamento dele, eu perguntei: o que aconteceu? Né? Porque até então ele vinha me mantendo assim, melhorando muito pouquinho, resistente aos procedimentos terapêuticos propostos. Né? E aí ele chegou na semana passada como eu o conheci antes do processo de depressão. E aí, exatamente quando eu vim fazendo essas anotações, foi que foi possível perceber a mudança. As anotações você faz no papel ou no computador? Eu faço primeiro no bloquinho de papel. Depois eu transfiro para o computador. Para mim ter acesso. Continuando. Atualmente, não, eu faço exatamente como o Frank. Na hora. Eu pego o primeiro nome da pessoa e o sobrenome dela eu boto só inicial. Né? Como o relacionamento na psicanálise é diferente do relacionamento médico, né? Ou seja, o relacionamento médico, o cara vai lá hoje e volta daqui a 2 meses, 3 meses. Né? O psicanalista, não, toda semana ele está lá. Então você bate o olho na ficha, você já sabe quem está. Né? Eu vou botar lá o nome e sobrenome, então já sei quem é. Então, assim, igual você está falando, depende. A gente fazer aqui entre nós, seria interessante. Nós podemos simular. Uma coisa possível. Exatamente. Mas, bem, a simulação aqui só daria certo, porque como é que nós vamos simular um conflito? Alguém teria que ter coragem de alguém teria que ter coragem de até o outro. Porque, por exemplo, eu acho que a diferença quando a gente está fazendo homeopatia, a gente teve uma época, aí a gente ficou fazendo anamnese com o colega. Antes da gente partir para a prática, né? Primeiro foi com os colegas, né? Na sala, e depois a gente fazia um estágio no orfanato, né? Lá no orfanato, no escola, entendeu? Então, assim, isso foi óbvio que eu paciente, né? Eu acho que o caso da anamnese deve estar certo.
Mas o problema é que muita gente vai fantasiar alguma coisa. E ele não vai repetir essa fantasia assim. Então é muito fácil. Eu estou disposto, precisaria só de alguém com coragem de se expor. Você entendeu? Assim, eu acho que a gente poderia também, por exemplo, encontrar uma instituição ou aqui, ou no lugar mais próximo, a gente, assim, uma vez por mês a gente tem aula aqui, sabe? Aí depois, uns 15 dias, a gente ia para essa instituição para a gente entender. Você entendeu? Para a gente ir tendo essa prática. Eu apesar de estar com essa eu estou me sentindo tão insegura desse negócio de começar, de já ter um investimento. A verdade é a seguinte, a gente está num apego, todo mundo num apego, entendeu? Pelo menos eu. Aí a gente. Também sou, não é só você. Aí a gente começa nada, entendeu? E sem ter essa bagagem, eu estou sentindo falta dessa bagagem. Então você disse, eu tenho alguma instituição para você ficar um estudo conosco, e mais a gente que aí não, a gente vai ter não funciona. Não, a gente ainda tem uma pessoa. Cada um aqui tem uma pessoa. Então, depois a gente teve uma oportunidade, uma aula, igual a gente faz a gente, nesse momento, a gente ia falar sobre os nossos pacientes, entendeu? Sobre. Mas tem acompanhamento, né? Laura, o melhor caminho para essa bagagem é você pegar duas pessoas e fazer delas o seu estágio nos canais. Como eu fiz exatamente assim. Eu cheguei para duas pessoas, numa conversa que estava acontecendo, e essas duas pessoas me narraram problemas particulares. E eu disse para elas, com toda sinceridade, olha, eu estou fazendo os canais, eu preciso estagiar. Eu não sou psicanalista formado, mas a escola já me colocou na condição de iniciar o estágio. Você aceita fazer terapia comigo gratuita, você não vai pagar nada. Eu aceito, você aceita fazer análise comigo? Todas as coisas aceitaram. Naturalmente, lá, levando em conta o espírita que vem por trás do psicanalista. Você entende com muita clareza. Todas as coisas aceitaram. Um interrompeu a terapia, outro comigo até hoje de graça. 1 ano e meio de terapia. Isso. E o primeiro caso, a primeira das duas, que as duas não foram no mesmo momento. Foi uma no primeiro momento, a outra uns 3, 4 meses depois. O primeiro caso foi estupro. Peguei logo de cara no caso do estupro. Que já é um hiper, super, mega plus trauma. Entendeu? E essa paciente já está comigo até hoje. Ela não é paciente, ela é analisando. Entendeu? É o melhor caminho. Não, eu estou entendendo. Por isso que eu estou te dando esse caminho, entendeu? Quando pensar, porque você pode fazer na sua casa um consultório, para não pesar aluguel, etc. Enquanto você estiver fazendo gratuitamente. Entendeu? E com o decorrer do tempo, né, 4, 5, 6 meses ali de prática, você vai estar mais segura. É um caminho natural. A gente acaba, essa segurança sua aí, eu tive, ela, o Luiz teve, todo mundo que abre o consultório da primeira vez. Mas eu acho que até assim pra gente, entendeu? Até assim pra gente ter uma segurança assim, das pessoas. Eu quando eu falo assim, daqui a pouco eu vou abrir o meu consultório. Mas você vai
abrir já. Aí, tipo assim, aonde você fez esse estágio? Qual é a instituição? Não. Eu acho que está faltando isso. Na escola, eu acho que te direcionar direito para uma instituição, para você fazer ali um acompanhamento da instituição. Mas o acompanhamento Um curso de. Existe a supervisão. Mas você atende o caso e vê se o caso com a gente. Quando é a necessidade do curso? Quando você recebe o certificado de psicanalista residente. Essa arte daí para frente a iniciar o trabalho. Só por exemplo, eu tenho um consultório lá, que eu pagava para apresentei uma plano de EVADT. Poderia usar aqui agora, eu não aqui. Era um pouco mais alto, mas não é confortável. Você pode, inclusive, criar um modelo da psicanálise. Ela vai ser divã e camão. O curso de psicanálise também é diversão da Agora, por exemplo, eu vou dar uma olhada lá, essa escola atrás de psicólogos, se ela cair, ela vai dar a mesma cadeira para eles. Friamente. Porque você teve isso, né? Enquanto estava na cadeira, estava uma coisa, quando você volta, o negócio te surgiu, né? Você vê. Essa é uma experiência que eu divido com vocês. Eu aprendi na poltrona, desviar o dano para baixo. Botei de volta, destravei a falatória do corpo. Entendeu? Vamos uma coisa para o café? Vamos para o porque eu assim,